Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de fluxos e automações para a igreja, ou automações e fluxos para a igreja. E essa aula é uma aula muito importante, porque ela é uma aula que a gente vai montar o nosso fluxo do início ao fim, né? O que a gente quer que as pessoas façam desde a chegada da nossa igreja, né? Para onde que elas vão. Então é muito importante que você monte isso visualmente, né? Para depois a gente pensar nas nossas automações que a gente vai criar no meio desse processo. Mais uma vez, essa não é uma aula que você precisa fazer no Miro, que é onde eu vou mostrar, onde a gente vai dar continuidade. Ela pode ser uma aula onde você pode fazer no papel, por exemplo, no bloco de notas, enfim, mas você precisa montar isso, você precisa escrever isso, desenhar essa informação, ok? Beleza? Então vamos lá, eu vou mais uma vez aqui para a tela do computador, vamos lá, tá tudo preto, mas já vai aparecer, ó, prontinho. A gente estava aqui trabalhando, né? Esse é o Miro, onde a gente estava trabalhando nas outras aulas, e a gente montou aqui, primeiro, as entradas, né, nos fluxos que a gente quer montar, na verdade, né, quando a pessoa vira membro, se ela quiser ser batizado, se ela é um visitante da igreja, certo? Ou se ela está procurando um pequeno grupo, uma célula, né? A gente falou aqui das entradas que as pessoas têm até chegarem na nossa igreja, e aqui a gente sugeriu algumas equipes de voluntários, né, para fazer com que isso tudo aconteça, lembrando que isso aqui é opcional, não necessariamente você precisa ter essa equipe ou cada uma da equipe, enfim, a mesma pessoa pode cumprir essas funções, ok? Então nós vamos usar aqui embaixo e nós vamos usar o Miro para montar o nosso fluxo, certo? Beleza? Então o que nós vamos fazer? O primeiro fluxo que a gente quer montar pensando no visitante, certo? Então o visitante ele tem algumas entradas aqui que a gente já descreveu, certo? Beleza? O que acontece com essas entradas aqui? A gente vai, bom, vamos puxar aqui, ó. Eu vou segurar aqui, vou segurar o Alt, vou jogar aqui para baixo, ok? E a gente vai fazer esse primeiro fluxo aqui do visitante. Vou deixar ele aqui no cantinho para a gente entender que é esse fluxo que a gente está trabalhando. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó, a nossa primeira entrada que é redes sociais, né? O visitante que vem pelas redes sociais, ele vai ter a opção, né, que é visitar o culto, né, que é ir no culto. Para isso, ele vai ter que ter uma interação ali dentro da rede social, né? Eu vou clicar aqui, ó, eu vou puxando e vou criando. Ele vai ter que ter uma interação ali na rede social. Isso aqui a gente pode ou não criar uma automação para isso, pode ser manual, não importa, mas ele pode visitar a igreja, ok? Visitar a igreja. A igreja, em algum culto, em alguma programação, certo? Esse aqui, visitar a igreja, já é esse visitante aqui no momento do culto, ok? Ele pode ser esse visitante no momento do culto, a gente tinha botado que é aquela pessoa que aponta para o QR Code, ok? Mas enfim, o da rede social ele vai visitar a igreja. Antes aqui, né, se você tem o nosso curso de anúncios para igrejas nas redes sociais, muitos desses visitantes podem vir para cá, por aqui, né? E para cá, vindo o anúncio para a rede social, da rede social visitar a igreja, né? Se você tem aí, ou se você não tem, você pode dar uma olhadinha aí nos links aqui no curso que a gente deve ter disponibilizado para você em algum momento, tá bom? Vamos lá, ele pode visitar a igreja ou não. Vamos supor que ele visitou a igreja, né? E ele é aquele visitante que ficou em pé no momento do culto, que é uma das opções aqui de entrada, tá? Por que isso aqui é uma das opções de entrada? Porque muita gente pode vir visitar a igreja e não ter vindo pela rede social, ter vindo a convite de um amigo. Por isso que isso aqui é uma entrada também, igual tá ali que a gente colocou, né? Ele ter vindo de de um amigo, ou ele passou em frente à igreja e entrou. Enfim, mas isso aqui continua sendo uma entrada, ok? Visitante na igreja. O visitante na igreja, ele pode fazer duas coisas. Ele pode entrar pelo QR Code principal que a gente tem lá. Ele pode ter aceitado a Jesus, né? Ó, ele pode ter aceitado a Jesus, ok? Esse visitante. Ele pode ter sido aquele visitante do balcão que a gente chama. O que é o visitante do balcão? É aquele visitante que ele passou ali, ele não ficou em pé no momento de visitante, ele não ficou, ele só foi pegado, pegaram só o contato dele, né? E esse aqui ficou em pé no culto, ok? Naquele momento,
você é o visitante e tal, né? Seja bem-vindo e tudo mais. Então esse fluxo aqui são as entradas que a gente tem das pessoas da nossa igreja, que é o que a gente descreveu aqui, né? O banner na entrada, a gente vai supor que é esse visitante que ficou em pé no culto, tá? Mas eu vou puxar aqui embaixo, ó. Banner na entrada. Que tem um QR Code, ok? Tipo assim, tem um banner na entrada falando, se você é visitante, aponte para esse QR Code aqui, ok? Beleza, beleza, beleza. Ó, vamos lá então. Aí, ó, esse visitante, banner na entrada, ok? Então esse é o nosso fluxo de entradas que a gente tem nas pessoas da igreja. Até aqui, presta atenção, até aqui a gente não tem nenhum contato, né? Que eu digo assim, não tem telefone, e-mail, nome do visitante. Porque esse é o caminho que normalmente as pessoas podem fazer, ok? Então, aqui, ó, como eu falei, né? Pode ter, por exemplo, né? Convite familiar / amigo, né? Ou a pessoa pesquisou no Google, se sua igreja está no Google, ok? Internet, vou botar internet aqui no geral. Então, tudo isso aqui pra gente é legal ter essa informação, porque a gente pode depois mapear isso aqui da onde a pessoa veio, certo? Mas basicamente esse é o fluxo principal que as pessoas fazem na igreja, ok? Pode ter, né, alguma outra coisa, enfim, mas isso aqui seria algo completamente extra, né? Não seria o normal, ok? Seria a exceção, certo? Esquecemos de alguma coisa? Rede social, visitante, aceitou Jesus, balcão, banner e tal. Bom, vamos lá. Agora a gente começa a montar o que a gente quer dessas pessoas, ok? O que nós queremos para aquela pessoa que aceitou Jesus? O que ela está precisando? A pessoa que está no balcão, eu já posso dizer aqui o que essa pessoa precisa. Ela precisa de alguém que vai adicionar o contato dela na plataforma, no CRM, no fluxo, mas a pessoa vai ter que adicionar o contato dela manualmente, onde quer que seja, porque aqui eu estou considerando que essa pessoa aqui, ela é a pessoa que ela não passou pelo QR Code, não passou por nada, alguém pegou ela ali. Como que seria esse visitante? Eu botei balcão, mas esse é o visitante que a gente pegou o contato dele manual, escreveu no celular ou num papel. Enfim, ele vai ter que ser adicionado o contato manualmente, porque a pessoa que pegou o contato dessa pessoa vai ter que colocar lá, tá? O que aceitou a Jesus, uma coisa que eu falei na outra aula, eu também acho que ele vai ter que ser adicionado manualmente, porque não dá ali na hora da pessoa que aceitou Jesus, ou aponta para esse QR Code aqui, né? O que ficou em pé no culto, ele vai QR Code, ok? Ele vai para o QR Code, tanto esse aqui, que ele apontou para o banner na entrada, quanto que ficou em pé no culto, você botou o QR Code no telão, a pessoa aponta lá e é isso. Aqui eu já vou começar a mudar as cores para a gente ter uma diferenciação, né, do que nós queremos. Aqui eu posso deixar a mesma cor, ó, deixar a mesma cor, beleza, ok? Então aqui a gente já começa a ter algumas diferenças. Lembrando que aqui eu não estou montando nenhuma automação, tá? Ou eu não estou pensando ainda nas automações, isso é importante. Eu estou só montando o fluxo do que eu quero que a pessoa faça na minha igreja, ok? Da onde ela vai. Por isso que essa parte é muito, muito importante, certo? Bom, vamos lá. Adicionar o contato manualmente, QR Code, né, manualmente. Aí, agora, isso vai depender de cada igreja, né, o que vocês querem. Porque, vamos supor que o objetivo da sua igreja seja levar as pessoas para um pequeno grupo, ou para uma célula. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, esse QR Code, a primeira coisa que eu acho que tem que ter em toda igreja, independente da igreja, ok? É ter aqui um fluxo de, eu diria, informações, né? Deixa eu até ver minha colinha aqui. O que eu coloquei como opção aqui, né? Eu botei um fluxo de e-mails, né, de mensagens. Fluxo de mensagens. Aí eu posso botar e-mails e WhatsApp, por exemplo. Tá? O que é esse fluxo de mensagens, e-mails e WhatsApp? Vamos mudar a cor aqui. Eu vou puxar e vou botar aqui. Cadê? Aqui, ó. Post-it. Aqui, nesse e-mail, você tem que ter uma mensagem de boas-vindas, ok? Uma outra mensagem, por exemplo, de apresentação da igreja. O que é essa apresentação da igreja? É o que a igreja tem, os horários do culto, as programações que o culto tem. Então eu acho que esse aqui já é suficiente. Deixa eu dar uma diminuída aqui.
Ó, essas mensagens tem que ter isso aqui, ok? Boas-vindas, certo? Esse aqui que foi adicionado manualmente, ele também vai para esse fluxo aqui, ok? Ele vai para esse fluxo aqui, beleza? O que aceitou Jesus, aí mais uma vez, isso vai depender muito de cada igreja, né? Pode ser que o cara que aceitou Jesus, ele precise ir já direto para o fluxo de batismo, que é inclusive os nossos fluxos aqui, ok? Esses outros aqui, pode ser que eles sejam direcionados ou para se tornar membro ou para ser pequeno grupo. Isso vai variar muito, muito, muito da igreja que você quer. Mas vamos supor que eu queira jogar esse pessoal aqui que aceitou Jesus também num fluxo, vai ser igual, tá? É o mesmo fluxo, só que eles vão ter caminho diferente lá na frente. E aqui eu já jogue ele para um fluxo de convite para batismo. Aí vai depender muito também, por quê? Porque cada igreja tem uma forma de fazer esse fluxo de convite por batismo. Alguns vão ter a classe, né, de batismo, outros vão ter, não sei, cada igreja vai ter o seu aspecto. Vamos supor que aqui eu queira focar que eu quero chamar a pessoa para um pequeno grupo. Eu vou criar outro fluxo aqui, só que esse fluxo aqui vai ser de convite para o pequeno grupo, ok? Eu vou botar aqui, ó, pequeno grupo. E aqui entra essa outro fluxo aqui. Por quê? Porque pode ser que o visitante ele já caia direto num pequeno grupo, tá bom? Beleza? Então assim, eu vou supor que isso aqui é as opções que nós temos. Depois que eu chamo a pessoa para um fluxo de pequeno grupo, eu vou chamar a pessoa aqui para se tornar membro, ok? Ó, vou chamar aqui membresia, certo? Aí a coisa começa a voltar para cá. Ó. Eu vou copiar aqui, que são as entradas que nós temos, vou colar aqui, certo? Porque o que pode acontecer agora? Agora a gente está entrando em outro fluxo. Vamos supor que esse convite para batismo, eu vou mudar aqui, tá? Vou botar esse aqui para cima, ó. Eu vou botar esse aqui, ó. A pessoa ela entrou no fluxo de pequeno grupo. Esse aqui ele vai se tornar membro ou ele vai precisar se batizar. Aqui provavelmente o novo convertido ele vai direto para o batismo, tá? Então, ó, vocês viram que as outras entradas elas já surgiram dentro do nosso fluxo principal, certo? Ah, Felipe, eu posso adicionar outros fluxos aqui porque a gente quer dar informação de cursos, de aula, por exemplo, escola dominical, né? Aqui, ó, pode ser, ó, logo de cara, né? Escola dominical, escola bíblica dominical, EBD. Ou a nossa igreja tem outra coisa, né? Pensa assim, ó, pensa assim. Tudo que a sua igreja tem de principal e que todos têm que participar, você já pode jogar nesse fluxo aqui, certo? Ok? Então isso é muito importante. E nisso tudo aqui tem uma outra coisa que nós vamos colocar aqui embaixo, nessa opção aqui, ó. Eu acho esse aqui tão feio. Eu gosto de todos, até bonitinho, só muda a cor. Ó, vou botar esse aqui. CRM. Nós vamos ter uma aula, né, sobre CRM. Deixa eu mudar, não, azul já tem. Deixa eu botar preto. Nós vamos ter uma aula de CRM, mas não importa por onde a pessoa veio, tem que já ter um fluxo caindo a pessoa para o CRM. Para quê? Para ter o acompanhamento dela de tudo que ela está fazendo e para onde ela está indo, ok? O que pode acontecer é ter CRMs diferentes. Nós temos essa opção. Por exemplo, se a pessoa que caiu num fluxo desejando um pequeno grupo aqui, ela cai no CRM de pequeno grupo, tá bom? Não tem problema. Então, ó, eu vou botar isso aqui no CRM como CRM principal. E se a pessoa cair num fluxo e ela desejar um pequeno grupo, você pode cair ela num outro CRM também de pequeno grupo, ok? Depois eu vou mostrar o exemplo da nossa igreja, que tem tudo isso já meio que mapeado, planejado. Aqui eu estou fazendo meio geral e talvez o exemplo da minha igreja vocês possam entender um pouco melhor, certo? Bom, vamos lá. E aí agora a coisa começa a ficar mais interessante. Por quê? Porque aqui, né, dependendo do que a pessoa, da denominação da pessoa, vão ter diferentes caminhos.
qual que são os diferentes caminhos. Por exemplo, o batismo, pode ser que ela vá para o curso de batismo, ok? A maioria das igrejas vão ter essa opção aqui. Aqui, por exemplo, se ela quer se tornar membro, pode ser que ela vá para o curso de membresia. Algumas igrejas não têm curso de membresia, a pessoa ela simplesmente pode passar por uma entrevista, alguma coisa assim, certo? E aí ela já vira membro, né? O exemplo da igreja, da Batista, por exemplo, se ela veio da denominação Batista, ela pede carta de transferência, senão ela faz uma declaração de fé, senão ela é batizada por imersão. Então isso vai depender de cada igreja, inclusive esse não é um curso para discutir a questão de teologia e denominação, né? Então é isso, tá? Então ela vai para o curso de membresia. Pode ser que ela não tenha curso de membresia, enfim. Daqui ela vai para uma entrevista, ok? Depois que ela faz o curso de batismo, em algumas igrejas também ela vai para uma entrevista. Depois que ela vai para a entrevista, ela é batizada. Ok? Vou botar aqui o batismo. Depois que ela passa por essa entrevista aqui, nesse caso, ela vira membro. Vou botar aqui, ó, membro já, né? Vou botar bonitão aqui, que é o objetivo que nós queremos, né? Que a pessoa se torne um membro comprometido com a nossa comunidade, participando de tudo, se doando. Então ela vira membro. Depois do batismo aqui ela também vira membro, certo? Beleza? Enfim, aí aqui para ela ir para essa opção de membro, provavelmente ela vai ter que ter escrito algum fluxo, né, de mensagens ou de formulário para ela se tornar membro, né, curso de membresia. Tudo isso aqui a gente acompanha pelo CRM. Pode ser que quando ela queira se tornar membro, a gente jogue ela para um CRM de membresia para acompanhar justamente esse processo aqui embaixo que ela está passando, tá bom? Ó, deixa eu jogar aqui para botar CRM e botar preto. Por quê? Se ela não chegou aqui, ela vai ficar só nesse CRM aqui, né? E aqui no batismo, se é um CRM de batismo, de acompanhamento do batismo, né? Se ela desejou se batizar, ok? Beleza? E aqui também vai acontecer a mesma coisa, né? Se ela desejou um pequeno grupo, ela vai cair no CRM de pequeno grupo, que é um CRM de acompanhamento, que nós temos na nossa igreja, que a gente já sabe onde a pessoa mora e tudo mais, né? Enfim, tá? Bom, eu acho que isso é um fluxo que tá bem razoável, assim, tá bem ok, né? Baseado assim de uma forma genérica, para a gente conseguir compreender o que a gente quer, ó. Então vocês viram aqui, né? A pessoa caiu aqui, visitou a igreja, passou por essas opções de entrada, né? Aqui a gente já tem algumas automações são diferentes, fluxos, né? Diferentes, automações diferentes. E aí ela foi para as ações diferentes, né? E ela se tornou membro. Daqui, inclusive, pode ser que tenha mais opções, tipo assim, ela se tornou membro, aí agora ela tem que participar de algum ministério, vamos supor, né? Sei lá, esse ministério, né? Onde ela decide qual ministério ela vai se envolver para ela poder participar, né? E aí pode ter outras variações aqui, enfim, tá? Então isso aqui precisa ser algo muito claro sobre o que a sua igreja está fazendo, para onde as pessoas estão indo, né? O que elas estão passando, né? Onde você quer que a pessoa chegue aqui, daqui ela pode se ramificar, né? Aqui, dependendo da ação dela, né? Ela vai para aqui para o CRM de pequeno grupo ou de membresia e tudo mais. Só para vocês terem uma visão geral, o que nós estamos fazendo hoje aqui na nossa igreja, ok? Para vocês entenderem. Muita gente aqui talvez já tenham visto esse fluxo nosso. Eu vou explicar ele para vocês entenderem. Muito importante aqui é o seguinte, eu vi aqui, eu lembrei, formulário impresso. Não dá para depender, eu vou até botar aqui, ó, formulário impresso.
o que que acontece? A nossa igreja, ela está cada vez mais automatizada e tudo mais, mas a gente não pode ignorar o formulário impresso, certo? O formulário impresso, ele é um formulário que tem que ficar na igreja para a pessoa que quer se tornar membro, quer se batizar, preencher, tá bom? Quando essa pessoa fizer isso, ela vai cair aqui nessa opção de fluxos, né, para ela poder participar de um pequeno grupo, membro ou ser batizado, tá bom? Então, isso aqui é muito importante ter na sua igreja, independente de QR Code, independente de tudo. Não dá para fugir disso, beleza? Foi bom ter lembrado aqui. Bom, como que funciona hoje na nossa igreja para vocês entenderem aqui, ó. O visitante, ele vai ao culto, ou ele preenche aqui o formulário impresso, ou ele aceita Jesus, ok? Aí existem algumas opções. Primeiro, um formulário online, que é o QR Code, tá? Aqui o QR Code, ele cai no formulário online ou formulário impresso, são as duas opções. Quando ele cai no QR Code no formulário online, ele vai para uma opção, depois dele preencher o primeiro formulário, de se ele quer se batizar, se ele quer se tornar membro, se ele quer virar quer se batizar, se tornar membro, ou se ele quer um pequeno grupo, uma célula, tá? É isso aqui. O que acontece? Quando ele preenche uma dessas opções, ele cai aqui ou no formulário de pequeno grupo, ou no formulário de membro, ou no formulário de batismo, dependendo das opções dele, ok? Se ele não preencheu, o que acontece? Ele cai no CRM principal, ou seja, ele não está interessado em se batizar, ter um pequeno grupo ou ir para se tornar membro da igreja. Ele cai no funil principal, onde ele cai nessa automação, nesse funil de e-mails e WhatsApp, onde ele recebe os boas-vindas da igreja, material da igreja. A gente tenta chamar ele de novo para ele ser um pequeno grupo, para participar de um pequeno grupo ou para ele ser membro. A gente envia para ele uma playlist de algumas questões centrais que a gente chama, que são vídeos dizendo Deus existe, a Bíblia é confiável. A gente envia para ele um devocionário e a gente depois coloca ele nas exposições da Escola do Discípulo, que é da nossa igreja, a Escola do Discípulo, onde a gente tem várias exposições bíblicas lá, né? Talvez você já tenha ouvido falar ou não da Escola do Discípulo, mas é da nossa igreja aqui de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e a gente coloca essas exposições lá para ele assistir, ok? E aí, o que acontece? Depois dele fez isso, tá vendo a linhazinha aqui, ó. Vamos supor que ele não respondeu, tá? A nenhuma dessas opções aqui. Ele vai para uma lista onde ele fica recebendo as nossas programações e convites ali. Ou seja, é alguém que não quer compromisso com a nossa igreja. Vamos supor que ele visitou a nossa igreja, preencheu um formulário e ele caiu nas opções de quero um pequeno grupo, quero ser membro ou quero ser batizado. Se ele vai escolher um pequeno grupo, ele cai para o encaminhamento de pequeno grupo, que é um CRM, ok? Ó, um CRM aqui, de acompanhamento do pequeno grupo. Se ele quer ir para um pequeno grupo, mas ele não é membro, ele também vai cair para a gente no formulário de membresia, certo? Se ele já é da denominação batista, né? Ele, na verdade, ele vai ser transferido por carta, ou se ele é de outra denominação já batizado, por aclamação de fé. Então, o que, que ele vai ser? Para onde ele vai? Ele vai para a nossa conexão 1B, que a gente chama, que é o encontro que nós fazemos de todos aqueles que querem se tornar membros da igreja. Feito isso, ele vai para uma entrevista. Passando na entrevista, ele vai se tornar membro e ele vai fazer o curso de novos membros, ok? Da nossa igreja, que é o curso Nós Somos. Vamos voltar aqui. Ele quer ser membro, não é batizado ainda, ele vai cair na opção de batismo. Ele também vai para o CRM de acompanhamento. Na verdade, os três aqui vão para o CRM de acompanhamento. Ele também participa do Conexão B, que é a nossa reunião só que ele vai para o curso Eu Creio, que é o curso de batismo, passa pela entrevista, passa pelo batismo e aí sim ele se torna membro da nossa igreja. E todos eles vão para um CRM de acompanhamento, como eu já falei, que também eles recebem um funil aqui de boas-vindas e o nosso material da igreja. Você viu que aqui ele não vai receber as mesmas informações daquele que não se envolveu com nada, ok? Certo? Isso aqui, gente, eu estou falando da denominação batista, que muitas denominações foram diferentes. Por isso que esse que eu montei aqui é bem diferente. Vamos supor que eu quero configurar isso aqui um pouco mais parecido com o que tem na minha igreja, tá? O que eu faria aqui, tá? Aqui eu faria o seguinte, ó. Deixa eu jogar isso aqui mais pra frente, ó. Puxar aqui e jogar isso tudo aqui mais pra frente, tá? Deixa eu tirar esse CRM aqui também. O
que aconteceria aqui? Aqui, esse fluxo de mensagens e e-mails, eu jogaria ele aqui, ó, para uma opção, ok? Opção de membresia, pequeno grupo ou batismo, ok? Isso aqui se eu fosse fazer na denominação batista, tá? Ele vai cair em algum momento nessa opção aqui, seja numa página, seja um convite, seja numa automação, certo? Daqui ele vai ter essas opções, que são pequeno grupo, membresia ou batismo, que é o que eu fiz aqui na frente, né? Você vê que aqui embaixo tem uma outra automação que eu estava testando, tá? E aí não teria essa opção aqui, certo? Tá? Não teria essa opção aqui. Por quê? O que aconteceria? Ó? Daqui ele já partiria por uma dessas opções aqui, ó. Cadê batismo aqui? Tá? Ó. Esse aqui até faz um pouco mais de sentido se a gente for parar para pensar. Que são as opções que a pessoa tem, tá bom? E tudo isso aqui, eu vou copiar aqui. Ah, não, já está aqui no fluxo, né? Tudo isso aqui ele já estaria nesse fluxo principal aqui. Vamos supor que a pessoa não quis nada, né? Não quis nada. Aí ela só visitou a igreja, ela até entrou aqui no QR Code, ó. Seria aqui, ó. Ela não quer nada, ela não quer nenhuma opção, ela não quer virar membro, não quer virar nada, tal. Aí eu jogaria ela para uma outra fluxo aqui, ó. Onde eu vou botar assim, não quer compromisso, por exemplo. Aqui, vou botar vermelhinho aqui para bem botar laranja, na verdade, ó. A pessoa ela não quer compromisso, tá? Por quê? Porque ela não escolheu nenhuma das opções ali. Ó. O que eu faria com essa pessoa? Eu botaria uma outra automação de programação da igreja, que foi uma automação até que eu tinha comentado, ó. Programações e eventos da igreja. Pronto. Na verdade eu falei que isso aqui é batismo, mas não é não, tá? Isso aqui funciona para qualquer pessoa. Ó, deixa eu jogar isso aqui para baixo, senão vai ficar... Na verdade, deixa eu jogar isso aqui para cima. Ó. Ele vai para uma automação aqui, ó. Tá bom? E aí também ele vai para um CRM. Não, aqui ele nem precisa para o CRM, porque ele não quer ser acompanhado, então terminaria aqui mesmo, né? Deixa eu melhorar isso aqui, jogar tudo mais para baixo. Pronto. Então, ó, essa aqui é um bom fluxo que funciona na maioria das igrejas que eu imagino, tá? É um bom fluxo, tá? Esse aqui, inclusive, pode ser o fluxo que a gente vai usar para criar as nossas automações aqui no nosso curso, beleza? Então, ó, o link desse Miro vai estar aqui embaixo, tá, gente? Isso aqui, gente, você pode ignorar, que se vocês verem aí, eu não poderia estar, porque é sempre bom deixar isso aqui, mas eu vou jogar bem mais pro canto aqui, que era um teste que eu estava fazendo de uma das opções, ó. Mas isso aqui funciona bem, tá? Esse aqui é um fluxo bom, que, como eu falei, talvez funcione na maioria das igrejas, é interessante. E a gente vai se basear nesse fluxo aqui. O seu fluxo pode ser diferente, então você vai se basear no seu fluxo para criar as automações. Eu vou me basear nesse aqui, que eu acho que pode ser interessante. Lembrando uma coisa muito importante antes da gente finalizar a aula de hoje. Isso aqui muda constantemente. Quando isso aqui vai mudar? Quando a gente for botar a mão na prática para criar as automações. Como eu sei disso? Porque foi o que aconteceu na minha igreja e é o que acontece. Por quê? Porque na hora da prática você percebe que talvez existem funcionalidades melhor na automação que vale a pena você pensar de uma outra forma esse fluxo. Ok? O resultado, o objetivo vai ser sempre esse aqui: integrar a pessoa de uma forma legal, sem deixar ela se perder e transformar ela em membro, né? Então, no final vai ser isso. Então, pode ser que isso aqui mude no meio do caminho e tá tudo bem, é assim que funciona, ok? Beleza? Gente, essa é a nossa aula, né? Espero que você tenha gostado aí. Esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho, faz com calma isso aqui pra gente ir aí sim para as nossas automações. E eu te espero na próxima aula. Até mais!